Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos um novo bloquinho de parágrafos do nosso catecismo que tratam da morte redentora de Cristo no desígnio da salvação. Vimos como Jesus foi entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso em um conjunto infeliz de circunstâncias, mas ele faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém já no dia de Pentecostes. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Atos 2, 23. Mas esta linguagem bíblica não significa que aqueles que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. E aí nós chegamos ao parágrafo número 600. Para Deus, todos os momentos do tempo estão previstos, ou melhor, estão presentes na sua atualidade. Certamente muitos de nós já assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme, em italiano, foi traduzido como Attimo fuggente. Quer dizer, é aquele instante que foge, que escapa. O tempo é assim, né? O passado não existe mais, o futuro ainda não existe, o que existe é o momento presente. Mas o momento presente é simplesmente um instante que foge, porque ele está aqui agora e já não existe mais. Já foi, já se tornou passado. Em Deus, todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. De tal maneira que para nós é muito difícil a perceber como se transpõe a nossa realidade temporal para a realidade atemporal e eterna de Deus. O fato é que mesmo quando a gente fala de um certo tipo de predestinação, nisso está incluída a nossa resposta livre, a resposta livre de cada ser humano. Sabem que já houve autores, certos discursos de Calvino, por exemplo, dariam a impressão de uma predestinação radical, de modo que se você foi predestinado ao inferno, você pode fazer todos os esforços possíveis que você nunca vai ser salvo, e o contrário, se você for predestinado ao céu, você pode aprontar do jeito que quiser que você vai ser salvo também. Então, esse tipo de predestinação não faz parte da fé da igreja. Deus tem a presciência daquilo que vai acontecer, porque para ele tudo é presente, e ele tem o seu plano para cada um de nós, de tal maneira que todos nós fomos predestinados para alguma coisa, mas essa predestinação é muito mais aquela que fala a carta aos Efésios logo no seu início. A carta aos Efésios diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Aqui sim, nós temos uma predestinação autenticamente cristã. Predestinados antes da fundação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Vejam que essa passagem bíblica, ela gerou inclusive uma disputa muito interessante ao longo da história do pensamento, né, das escolas teológicas, porque por um lado havia aqueles que diziam que Jesus só veio por causa do pecado. Então Jesus é só e eminentemente salvador. Se não houvesse pecado, Jesus não teria vindo, o verbo não teria se encarnado. Enquanto que outros, baseados justamente nessa passagem da carta aos Efésios, isso está muito presente, por exemplo, na escola franciscana, de que mesmo que não houvesse o pecado, a encarnação teria acontecido, porque nós fomos predestinados antes da criação do mundo a sermos nele
santos e irrepreensíveis no amor. Portanto, antes da criação do mundo, antes do pecado original. E nesse sentido, Jesus não veio apenas corrigir um defeito de percurso provocado pelo pecado, mas ele viria para nos divinizar, para nos fazer participantes de uma maneira muito mais profunda do que aquela que havia no paraíso perdido da natureza de Deus, participantes da própria natureza de Deus. Então, quando nós católicos falamos de predestinação, nós estamos incluindo necessariamente a nossa livre resposta à graça. E aí nós temos uma citação do nosso catecismo de Atos 4, 27 a 28, que por sua vez cita também o Salmo 2, versículos 2, de 1 a 2, e que diz o seguinte: foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Ou seja, Deus permitiu que os atos nascidos da nossa cegueira pudessem contribuir para realizar o seu projeto de salvação. Então, repetindo, Atos 4, 27 a 28, cita Salmo 2, de 1 a 2, em que as nações pagãs se reúnem contra o projeto de Deus, contra o seu Cristo. Isso já é o Antigo Testamento. A Atos dos Apóstolos aplica essa passagem a Jesus, a Herodes e Pilatos. Foi o que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Mas se uniram para quê? A fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Mas o nosso catecismo completa: Deus permitiu os atos nascidos de uma cegueira a fim de realizar seu projeto de salvação. Quando trazem a ele um cego e perguntam: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus vai dizer: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Portanto, Deus permitiu os atos nascidos de uma cegueira física a fim de realizar o seu próprio projeto de salvação. É assim também conosco. Deus permite que nós pequemos, porque, em primeiro lugar, Ele respeita a nossa liberdade, mas, da mesma maneira que Ele é capaz de tirar o bem lá onde só havia a maldade, e por mais que os adversários achem que estão vencendo, na realidade, eles também executam o projeto de Deus. No livro O Exorcista, que deu origem a um filme famoso lá da década de 70, existe uma frase que talvez que o filme não reproduz. Quando os dois exorcistas, um fala para o outro: eu estou convencido de que até o diabo, apesar de toda a sua maldade, executa um projeto previsto pelo próprio Deus. Então, meus queridos, se nós cremos no amor de Deus e saber que tudo está nas suas mãos, longe de nos amedrontarmos, nós somos chamados a nos alegrar, porque Ele tem o mundo em suas mãos, Ele tem a minha vida em suas mãos. Amém.